Nesta seção, temos os parâmetros de paredes do objeto impresso. Aqui temos a espessura da parede em milímetros, ou você pode colocar o número de filetes da parede. Aqui é um pouco melhor porque você pode especificar exatamente quantos milímetros você quer que a estrutura tenha. Aqui o número de filetes seria basicamente a largura do bico vezes a quantidade de número de filetes, ou seja, 4 vezes 0.4, que é a largura do bico, daria 1.6 milímetros. Aqui temos outras opções que é bastante específico, não é necessário. Essa opção, às vezes, ele pode melhorar ou não o tempo. Como você pode ler nessa descrição, basicamente ele tenta otimizar a viagem, a distância percorrida entre as paredes para reduzir o tempo, mas às vezes ele pode piorar aumentando o tempo de impressão. Ordem da parede é basicamente se ele vai começar a imprimir de fora do objeto para dentro ou de dentro do objeto para fora. O que isso implica? Implica que caso você precise que o objeto tenha uma parede externa bastante precisa, digamos assim, não exatamente precisa, mas um pouco polida, coloque de fora para dentro, porque ele começa a imprimir de fora e depois vai imprimir a parte de dentro. Caso você necessite das paredes de dentro serem retas e bonitas, no caso, você coloca de dentro para fora. Essas opções aqui em cima não importam muito. Imprimir paredes finas, ele permite que imprima partes da parede que seja mais fino que o bico da extrusora. Isso pode ser uma opção interessante caso você tenha paredes muito finas a serem impressas, porém tem um risco de ocorrer uma má impressão no modelo. Então eu recomendo deixar desativado. Essas opções aqui embaixo não influenciam muito. Agora estamos na camada estamos na seção que é superior e inferior, que seria basicamente as camadas embaixo, de baixo e de cima. O que seria isso? Eu vou carregar o modelo aqui para facilitar. Bom, eu peguei a raposa que utilizamos no outro vídeo. Bom, eu vou fatiar com essas configurações aqui para demonstrar para vocês. Se viermos em pré-visualização, podemos ver a raposa, a estrutura da raposa. Aqui podemos ajustar as camadas. E aqui. Opa. Aqui. Aqui, do meu lado direito, são as camadas. Aqui não vai dar pra ver muito bem. Aqui dá, ó. Eu quero que a cada camada superior tenha 5 camadas. Esse valor é basicamente um multiplicador de qual que é a altura da camada vezes a quantidade que você colocar aqui. Ou seja, como é 0.1, seria 0.1 vezes 5, que daria meio milímetro. Então, podemos ver que a partir daqui, ele começa a formar uma camada, 2, 3, 4, 5, e vai preenchendo até o seu topo. Se a quantidade de camadas entre aqui. Isso vai depender do quanto que você quer que o objeto seja resistente.
assim como a parede. Por exemplo, que é o que tenha 2 milímetros de parede. Como você pode ver, ele tem um pouco, ele fica um pouco mais grosso. Ele vai aumentando o número de camadas. Vou retornar para 1.6. Aqui você pode colocar também a espessura da camada superior e inferior, ou somente a camada superior e uma inferior diferente. Aqui você pode especificar as camadas inferiores iniciais, ou seja, aquelas que estão na base, que é o que as camadas da base tem um 10, por exemplo. Você pode colocar aqui. As camadas inferiores que não estiverem perto da base, por exemplo, essas aqui, por exemplo, ele vai utilizar essa daqui. Esse padrão superior e inferior seria basicamente como que ele vai iniciar. O concêntrico seria imprimir em forma de círculo. Vamos ver se consigo demonstrar aqui. Esse modelo não vou conseguir demonstrar muito bem, mas você pode ver que ele começa a formar. Ele imprime em círculos aqui. Aí se eu pegar em formato de linhas e fatiar, ele vai imprimir desse jeito, porém vai imprimir linhas. Aí temos o zigue-zague, que é basicamente ele imprime em formato de zigue-zague. Essas opções não importam muito. Habilitar passar ferro. Isso aqui seria basicamente para deixar o objeto um pouco mais liso, no caso. O que ele faz? Ele passa o bico da extrusora sobre o objeto impresso, fazendo com que ele suavize a camada. Isso aqui aumenta o tempo, aumenta um pouco o tempo de impressão, mas torna o objeto bem mais liso e bonito. Essas opções aqui não importam muito. Agora temos o preenchimento. Aqui a densidade de preenchimento seria basicamente quanto que ele vai ser preenchido. Vou fatiar aqui. Bom, como vocês podem ver, ele está utilizando um padrão de preenchimento cúbico. Podemos alterar para qualquer uma que tenha. Cada padrão de preenchimento tem sua especificidade. Alguns podem ser mais resistentes, outros podem ser melhores para impactos nas laterais e entre outros. E também pode variar o tempo de impressão dependendo do formato e também dependendo da densidade do preenchimento. Aí você pode alterar o padrão, densidade aqui. E a distância da linha de preenchimento seria basicamente qual que seria a distância entre os filetes, no caso. Aqui temos algumas opções bem específicas que acredito que não será necessário modificar. Aqui vem exceção sobre o material. Não precisa alterar, porque se você alterar o material aqui, ele vai alterar junto. Aqui é a velocidade de impressão. Essa parte é importante porque quanto mais rápido for a velocidade de impressão, mais rápido vai ficar pronto o objeto. Porém, você tem um risco de ela sair com má qualidade ou até mesmo a impressão simplesmente falhar. O objeto pode se deslocar do lugar, entre muitas outras coisas. Então,
você pode reduzir a velocidade de impressão, porém isso vai custar mais tempo. Porém, vai ter um objeto de qualidade maior e com uma e com menos chance de ocorrer erros. E aqui podemos alterar a velocidade de impressão de várias propriedades do objeto. Velocidade da impressão seria a velocidade de basicamente geral. Velocidade de preenchimento seria a velocidade da impressão desses preenchimentos aqui. Velocidade da parede seria essas paredes aqui. Você pode alterar entre exterior e interior. A velocidade das camadas superior e inferior também. A velocidade do percurso. A velocidade de percurso é basicamente quando a impressora tem que mover a extrusora sem necessitar, sem somente mover, não seria para extrusar o material nem imprimir, só mover. A velocidade da camada inicial, o quanto seria essa camada aqui. Aí você tem a velocidade da impressão da camada inicial, a velocidade de percurso da camada inicial. A velocidade do skirt e brim. Esse skirt e brim, depois eu falo o que é. Mas você pode deixar ele lento. Skirt e brim é basicamente esses rascunhos, digamos assim, que são gerados em volta do modelo antes de imprimir o modelo. Número de camadas mais lentas seria quantas camadas seriam impressas nesta velocidade de camada inicial. Esta parte aqui não precisa alterar muito. Essa aqui também não. Agora vamos na seção de suportes, que às vezes é necessário gerar suportes. Por quê? Se formos ver aqui, a impressora ele não tem capacidade de imprimir essa parte porque ele não tem como apoiar o material que está sendo impresso. Então, podemos fazer com que ele gere suportes. Isso faz com que aqui ó, se eu fatiar de novo, agora ele gera o suporte. Aqui temos vários tipos de padrão de suporte. Esse aqui seria o zigue-zague. Cada padrão de suporte tem uma propriedade diferente. E aqui temos diversas propriedades bastante específicas para geração de suportes. Aqui temos a aderência da mesa. Seria basicamente como que o objeto vai ser aderido à mesa. Skirt, ele gera essas três linhas aqui embaixo. Certo? Eu vou desativar o suporte para gerar mais rápido. Mas neste caso, esse modelo em específico precisa de suporte porque ele chega num ponto onde ele começa a imprimir onde ele não tem sustentação. Ou seja, as pernas dele começam a ficar muito distante da impressão. Vou desativar aqui. Vou ativar de novo. Aí temos este tipo de aderência. Temos o brim também. O brim, ele vai fazer com que o modelo fique preso por um suporte ao redor. O raft, ele gera uma placa bem fina de material e o objeto é impresso em cima dele. E basicamente é isso. As propriedades e os parâmetros necessários para imprimir
objetos. Claro que vai ter parâmetros específicos que talvez seja necessário alterar ou modificar para imprimir algum objeto específico, mas no geral é isso.